Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvintes! Está começando mais um Confábulas. Eu sou o Bergs, hoje diretamente de um estúdio. Novamente, quanto tempo que eu não gravo num estúdio e quanto tempo que eu não gravo com eles. Primeiramente, o Bombeirão, que já gravou comigo. Senhor Marlos Sanuto, diretamente do PlayerCast. E aí, Marlos, beleza? Olá, pessoas, olá, internet. Que prazer estar aqui. Mais uma vez encontrando o Bergs. De volta a um estúdio. Olha só que coisa, um estúdio, rapaz. Que bonito, que lindo. Coisa boa, né, cara? E também com essa pessoa maravilhosa que já gravou comigo aqui. E, pô, corte da vida aí, né? E hoje estamos trabalhando juntos aí, né? Ora, com né? vocês, Julie Souza. Olá, gente. Quanto tempo que eu não sei o que é ouvir minha própria voz assim no fone. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Tamo junto. Agora mais que nunca, né? Agora a gente tá junto profissionalmente também, tá, gente? Agora vamos. Falaremos Bacana. mais sobre isso aí. Cara, hoje eu gostaria de falar sobre os nossos sonhos, sobre o que a gente gosta de fazer. E estamos gravando em 2024, mas eu estou tomando isso como um final de 2023 ainda pra mim, como se fosse um fechamento do ano, que foi um ano extremamente comprido pra mim, muito grande, e foi dividido em duas partes, literalmente, a parte que eu estava ferrado financeiramente, de cabeça também. E cara, depois do segundo semestre, minha vida mudou de um jeito que eu não acredito até hoje, mas tudo por causa de não desistir de fazer o que gosta de fazer. Queria falar com o Marlos. Marlos, a gente gravou já um podcast sobre o Rio de Janeiro, basicamente. Sobre relatos da violência urbana. Foi lá no começo do Confábulas, foi incrível aquele episódio. Você falou um pouco da sua profissão, você falou como que é morar aqui, como é conviver no Rio de Janeiro, ainda mais você que passa pelos problemas do Rio, né? O trabalhador já é difícil ter que passar por vários problemas durante o dia do trabalho, seja o transporte, seja a violência. Você trata com isso. E você é um cara que provavelmente já passou muitos perrengues ao longo da sua carreira. Como que foi esse começo? E você acha que você se sente realizado hoje em dia? À sua maneira? Porque realizações são individuais. Sim. Não é porque você tem uma lancha que você é bem sucedido se tiver uma lancha. Você se considera um cara realizado hoje em dia? Os perrengues que você passou e olhando no estúdio hoje, em 2024? Falar em realização, cara, é uma coisa muito complexa e enigmática pra mim. Primeiramente, eu abri um parênteses e dizer aqui que tem muito tempo que eu não vejo a Júlia. E, Sim. nossa, e que prazer estar aqui vendo você aqui de pertinho, poder dar um abraço pra você. Eu tô feliz demais. Faz tempo também. E dizer que essa questão da realização, e até foi uma coisa que quando você me propôs essa conversa e essa pauta, eu nunca tive na minha vida a resposta dessa pergunta, que ela só veio há pouquíssimo tempo pra mim, sabe? Eu só me descobri uma pessoa realizada e foi uma coisa, assim, quase que sem querer, sabe? Sério, cara? Juro pra você, é quase como se fosse uma jornada de busca. E tipo, sabe aquela busca que você é aberto pra experiências mil e você experimenta um pouco de tudo? Eu nunca fui o cara assim que, eu vou pensar, será que isso aqui seria interessante pra mim? Então eu fui lá experimentar. Então, tipo, experimentei muita coisa, cara. Até assim, falar em questão de profissões, eu já fui uma penca de coisa, a gente pode falar isso depois. Já fui office boy, já fui DJ, já fui eletricista. Eu achei que você sempre foi bombeiro. Não, Eu também. cara, já fui muita coisa, coisa. Eu já fui boy, já fui técnico de elevador, cara, coisas bizarras, assim, coisas malucas. Nessa coisa de você procurar o que você quer, qual é o teu cerne. E há pouco tempo, eu posso dizer até que ano passado, talvez, início de 2023, eu tive uma epifania, aconteceu uma relação com o pessoal comigo, eu tive uma epifania que, assim, caramba, eu não tinha encontrado ainda a minha realização, vamos dizer assim. Aí do nada eu percebi, calma aí, eu já tô realizado. Eu me percebi realizado. Depois que as pessoas te alertaram sobre ou depois automaticamente você se olhou? Eu me assim, porque tipo, a minha realização, essa pergunta do o que te realiza como pessoa, o que te realiza, o que você vai devolver pro universo, assim, o que o Marlos faz? O que o Marlos faz? O que o Marlos devolve pro universo? Pô, não faço ideia, não faço ideia. Então a minha vida toda foi meio que uma busca. O fato de ser bombeiro também é um pouco disso também. Pô, é um pouco disso também. E foi uma coisa que me completou. Eu realizei muitas coisas sendo bombeiro, entendeu? Então, tipo, não foi o meu objetivo final, mas todas as coisas que eu fiz na minha vida, as experimentações que eu tive na minha vida, de uma certa forma,
foram experiências que me somaram pra eu chegar e conseguir responder essa pergunta há pouquíssimo tempo. E eu me dei conta de que o meu verdadeiro cerne, que o que eu queria mesmo ser e fazer e exercitar, era assim, eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. E o que eu não queria era ser escravo do trabalho. Aí quando eu me dei conta, eu falei assim, caramba, hoje, 2023, eu não sou escravo do trabalho. Não é, você não... Eu não sou escravo do trabalho. Mas porque você trabalha pouco ou porque você faz o que gosta, então... Eu faço o que gosto, Por exemplo, hoje eu sou bombeiro. O bombeiro, de maneira geral, até quando eu trabalhava no quartel, ele trabalha 24 horas, aí folga 2, 3 dias. Você trabalha muito no teu 24 horas, mas você folga 2, 3 dias. No dia que você trabalha, você faz o que gosta. Assim, quando eu tava na atividade, cara, é sensacional você tá fazendo aquela atividade, é muito bom, era muito prazeroso. Pô, eu sempre tive aquele ímpeto de aventura, então todas as realizações de aventurescas que eu queria fazer, o bombeiro me realizou. E quando você fala assim, ok, já fiz o que tinha que fazer, agora eu vou dar uma descansada. Aí fui agora pro quartel do interior, tô lá de boa e tal. Hoje eu consigo, numa segunda-feira à tarde, tá brincando com minha filha, eu consigo de tarde jogar um videogame, eu consigo me reconectar com coisas que eu gosto de fazer, tipo música, voltar a compor, voltar a desenhar, ensinar minha filha a desenhar, voltar a fazer coisas. Falei, caramba, eu não sou escravo do trabalho. Perfeito. E, tipo, então eu me vi, caramba, eu estou realizado. Eu consigo me sustentar, eu consigo fazer aquilo que eu gosto, eu consigo não só tirar meu sustento daquilo que eu gosto, eu consigo fazer coisas que me dão prazer durante o dia, eu consigo prover, eu consigo ter tempo com a minha família. Isso talvez venha um pouco, talvez até da questão da minha família, minha mãe, meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito. Minha geração, né? Minha geração sempre tem aquela promessa de que, não, vamos trabalhar pra poder, no futuro, vamos construir o futuro e quando a gente aposentar, a gente vai descansar. Aquela promessa, né? Quando aposentar, vamos ralar agora pra quando aposentar, não sei o que. Pô, meus pais ficaram velhos após. E, tipo, continuam trabalhando até. Assim, agora com doença, com tudo e tal, não sei o quê. Então, tipo, eu nunca tive meus pais presentes, porque eles sempre trabalhavam muito. Eu só via meu pai fim de semana. Meu pai e mãe só via fim de semana. Então, isso criou na minha cabeça, assim, que, gente, eu não vejo meus pais fim de semana. Eu não conheço bem meus pais, eu só vejo eles fim de semana. Então, tipo, eu não quero isso pra mim. Então, talvez, pensando nisso muito tempo depois, eu falei, caramba, eu quero conviver com meus filhos. Eu quero trabalhar, mas eu quero conviver com meus filhos. Eu quero viver. Porque muita gente é escrava do trabalho, principalmente morando no Rio de Janeiro, trabalhando no centro. Sim. E morando na Zona Oeste, na Baixada. Isso. Você pisca o olho e você tá no trabalho de novo. Sim, talvez também a questão da realização, de você também poder realizar aquilo que entregar de volta pra sociedade, a sua função social pessoal, aquilo que você considera que você tem que devolver pra sociedade, passe também por uma questão de você conseguir não só sobreviver, mas, assim, viver também, né? Obviamente as pessoas, é muito mais difícil. Pô, a pessoa vai dizer, vou pensar nisso, não sei nem se eu vou comer amanhã, vou pensar sobre isso. Então é muito mais difícil a pessoa debater sobre esse cerne sendo proletariado, vamos dizer assim. Então, tipo... Exatamente, cara. Júlia, eu te conheci no Bora Marcar. Foi. Né? Ninguém me indicou. Ih? A gente acha, né? Pode que a gente acha por aí. E foi legal, foi inusitado, várias pessoas, várias mulheres ali juntas, conversando e dando risada, o que no YouTube é hoje em dia com os caras. E vocês fizeram isso, não sei se eram pioneiras, enfim, um monte de mulheres falando sobre temas que a gente já falava, mas de um jeito diferente, né? Ele acabou, enfim, mas deu pra perceber que você nunca terminou, você nunca encerrou esse ciclo, você sempre insistiu nisso, né, cara? Hoje você se vê como uma pessoa realizada nesse meio de podcast, de assessoria, desse meio mesmo, profissional, empresarial, que é o que você é hoje em dia. E olhando pra trás, você se sente realizada? Com tantos problemas, seja pessoais também, juntamente, o profissional não podia parar, você se vê realizado hoje em dia, fazendo o que você faz por meio dos podcasts e trazendo pessoas pra trabalhar com você agora? Você falou, né? Enquanto você tava falando, eu tava lembrando as coisas lá atrás. E aí eu lembrando o que levou a gente a fazer o Bora Marcar, o que a gente queria ali com aquele projeto que foi incrível, que não existe mais, não sobreviveu à pandemia, vamos dizer assim, já que a gente gravava presencialmente, eram 6 mulheres, cada uma de um bairro do Rio, enfim. E aí as coisas se configuraram diferente, porque a vida é assim, né? E aí a gente continua super, hiper, mega unidas, só que a gente não continuou o projeto. E aí, enquanto você tava falando isso, eu fiquei lembrando do que me levou, porque assim, eu acho que quando a gente começa uma coisa, pra essa coisa virar, sei lá, um sucesso, entre aspas, porque também até o conceito de sucesso é relativo, então o que é sucesso pra mim pode não ser pra outra pessoa. Enfim, sucesso pra mim é cair na graça do povo, ponto. Não é necessariamente número, né? Então, eu fiquei lembrando que quando a gente começou, a gente tava totalmente
totalmente despretensiosa de nada, até porque nem existia esse boom de podcasts que virou programas ao vivo em plataformas de vídeo, o que tá tudo bem, eu particularmente não tenho problema nenhum com isso, com quem, vamos dizer assim, levou o formato para outras plataformas, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas lá atrás, quando a gente começou em 2018, quando ainda não existia esse boom, aí eu fiquei pensando agora, enquanto você falava, o que levou a gente? Só queria um espaço para falar sobre temas que a gente queria falar também, sem muito compromisso com passar algo muito sério ou muito engessado. A gente só queria falar o que a gente achava sobre aquilo, como você falou, né? Sobre a questão de talvez ter sido diferente 6 mulheres falando de assuntos que, sei lá, a gente não tinha tantos podcasts de mulheres com tanta mulher e falando de assuntos diversos, sem ser tão marcados ou só sobre temas muito mulheres em tal área, feminismo, que é muito importante também. E aí eu fiquei pensando, cara, pode crer, eu acho que ali a gente já estava sendo realizadas enquanto fazia. Eu nem acho que a gente vai levar, tipo assim, eu vou botar um projeto no mundo e daqui a um tempo ele vai me levar a alguma realização no sentido de, não, se eu quis e coloquei no mundo, pra mim já é uma forma de se sentir realizada por aquele projeto ali, né? E aí, como eu falei, né, a gente não segue hoje com um projeto, mas do Bora Marcar e da minha experiência na produção de podcast em áudio, porque o Bora Marcar foi em áudio, né, específico e tal, então dali surgiu a Áudia, que é a produtora de podcasts que eu tenho junto com outras profissionais também da área, só mulheres, então do Bora Marcar, traçando uma linha, né, uma linha cronológica, né, a gente começou a Áudia, né, me deu ferramentas e experiência pra gente começar a Áudio, que é a primeira, que ela, sim, é a primeira produtora do país composta só por mulheres pra produção de podcasts, áudio documentários, enfim, todos os produtos de áudio, na verdade. E aí agora eu tô pensando, cara, é isso, já no Bora Marcar eu já era realizada, porque você pensar num projeto, conseguir colocar ele no mundo e conseguir que as pessoas ouçam, independente de número, tá? E faz sentido me dizer que eu era já realizada, né? E aí a Áudio, como eu falei, me deu todo Bora Marcar, me fez chegar na Áudio, e agora, hoje em dia, olhando pra trás, cara, é isso, eu acho que, como o Marlos falou, eu me sinto realizada porque eu já faço coisas que muita gente queria muito estar fazendo, e eu acho que... O seu projeto musical, cara, seu projeto... Exato, isso que eu ia falar agora. Eu acho fantástico, cara. E aí, pra além de podcasts em si, da produção do podcasts em si, que é algo que tem ali uns 5, 6 anos na minha vida, a produção em si, né, Bora Marcar e tudo que veio depois dele, eu desde novinha eu tô na música porque eu comecei a tocar muito cedo, mas acho que faz 12 anos, se eu não me engano, posso estar fazendo umas contas aqui equivocadas, mas com certeza mais de 10 anos, que existe o meu projeto também, coletivo, com outras mulheres bateristas do Brasil, chamado Hi-Hat Girls, que são oficinas de bateria só pra mulheres. Então a gente, literalmente, são professoras bateristas que estão espalhadas pelo Brasil, que dão aula de bateria gratuita pra meninas e mulheres que querem aprender bateria. Pô, é basicamente não é realização, isso. Não sei o que e aí a gente começa... Exato. E aí talvez por a gente fazer e tá ali no operacional e também no estratégico, meio que joga em tudo, em todas as pontas, talvez a gente às vezes demora a ter esse entendimento do que é realização. E aí eu entro no que você falou, Marlos. Porque assim, se a gente for buscar algo, eu só vou me realizar no meu primeiro milhão, sabe? Essas coisas que esses coaches falam. Eu acho que não é. A gente se frustra, a gente deixa de perceber que a gente já tá vivendo algo que já é realização de muita coisa que a gente construiu lá atrás. Claro. E já é algo que muita gente queria estar vivendo e que, em certa medida, a gente tá num lugar que muita gente queria estar. Então, nesse sentido, sim, eu sou super realizada, sabe? E eu acho que também, no caso aqui, o recorte de ser mulher, eu acho que tem algumas camadas a mais no sentido de a gente nunca se achar suficientes em tudo que a gente for fazer, né? E aí, agora, pegando um pouco esse recorte, eu acho que a gente tem uma dificuldade. A gente, agora falando de mulheres, né? Tem uma dificuldade de se enxergar realizadas, porque a coisa é um pouco mais difícil mesmo, o caminho é um pouco mais complicado, nós somos atravessadas por outras questões, mas também porque a gente tem algo que é aquele sentimento de não ser boa o suficiente nunca, de que nunca é o bastante, a gente pode estudar muito e fazer muita coisa, a gente vai ter sempre algum quê de síndrome do impostor, da impostora, sabe? De, não sei se é isso tudo, não sei se... eu tô fazendo terapia, né? Então isso explica muito
dessa reflexão aqui. Mas eu tô meio que exercitando essa coisa de, não, cara, eu fiz coisa pra caraca mesmo, entendeu? Eu acho que é isso aí mesmo. Não tô dizendo que eu sou melhor que ninguém, eu tô dizendo que eu reconheço as minhas conquistas e até onde eu cheguei. Num ano difícil como foi 2023, né? Você falou, Bergs, né? O primeiro semestre foi horrível e o segundo, nossa, fez a diferença. Foi exatamente como foi meu ano. O primeiro semestre de 2023 foi o bagaço da laranja total, assim. Não, só pra gente resumir aqui, no primeiro semestre de 2023, assinei definitivamente meu divórcio de um casamento de 15 anos. E aí, tudo bem que a gente já não tava mais junto, mas, né, assim, morando... É um fim de ciclo, então... Mas a oficialização. Quando oficializa que se bate a ficha e fala. Cara, isso tem um peso que eu acho que eu nem esperava, assim, muito, né? E também no primeiro semestre ali, no finalzinho, perdi meu irmão, e que é a única família que eu tinha e tudo mais. Super cedo, tinha recém feito os 40 anos, então também foi outro baque sinistríssimo, fora financeiramente, que também foi difícil, né, que acho que pouca gente fala, mas essa parte de... esses processos burocráticos, quando morre um ente querido, além da dor, da perda... Dá muito trabalho, é um gasto, meu irmão. Nossa, é terrível, né? É uma burocracia, mas, assim, consegui, com a ajuda de muita gente que, porra, fortaleceu muito, consegui resolver e tá tudo certo. E aí, esse foi o meu primeiro semestre, né? E se reerguer depois, E aí, no segundo semestre, foi, tipo, nossa, foi fênix, assim, né? Porque a gente tem que lidar com essas questões emocionais que foram pesadas, mas também financeiras, por tudo isso que eu acabei de falar também. Mas aí me deu um estalo, porque ano passado, nós estamos falando de 2024, né? E aí, ano passado, 2023, eu fiz história, fazendo vários parênteses aqui. Eu fiz faculdade de história, gente, então eu tenho um quê de pezinho de voltar um pouco atrás pra entender os processos atuais, né? É um dos meus desejos ainda, né? Quero voltar. Sério? Vai fazer, de boa. Eu quero fazer mais. Vai fazer. Fiz na UERJ, inclusive. Amo. Uma vez o UERJ, sempre o UERJ. E aí, eu lembrei que ano passado, em junho, mais exatamente, a gente, né, o Brasil completou 10 anos das manifestações históricas emblemáticas de 2013. Que, inclusive, na ocasião, eu morava no centro do Rio, ali no Balança, ali, e eu praticamente estive em todas. Até o pessoal usar a camisa da CBF. Depois eu não fui mais. Mas até onde estava coerente, eu estive em todas. É porque era literalmente na minha rua, praticamente, né? E aí eu me deu esse estalo, eu lembrei disso. Eu meio que percebi que na minha bolha de rede social e gente que eu conhecia, que eu conheço, e olha que eu conheço muita gente, e instituições e tudo mais, meio que ninguém tava falando sobre isso. Aí eu falei, gente, não é possível que ninguém esteja preparando alguma coisa, sei lá, discutir os 10 anos desse marco emblemático na nossa sociedade aqui, né? E que, inclusive, desenrolou muitos dos eventos que vieram a seguir, enfim. E aí eu bati na porta, literalmente, eu me dirigi até uma instituição que, enfim, que eu tenho uma grande admiração e tal, pra gente pensar em fazer um podcast, uma série, enfim, eu joguei pro universo, né? E pro colo deles também. Falei, cara, vamos discutir os 10 anos dessas manifestações em forma de deixar esse registro, né? Em forma de podcast e tudo mais. Pra resumir super bem, rolou. Não só rolou, como, rolou super. Só que uma andorinha só não faz verão, obviamente, né? Então eu sozinha não ia dar conta de fazer todas as etapas que precisam ser feitas pra fazer um áudio documentário com esse cunho político, histórico, pesquisas e roteiro. Eu não tenho essa expertise toda, né? E foi aí que eu bati na porta de alguns amigos que eu sei que já são da época de podcast antes do boom, né? A Tata Finoto, que é uma roteirista incrível. Eu acho ela, assim... Conhece ela, né, Marcos? Maravilhosa. Sensacional. Ela é ótima. Ela foi ótima, assim. E o nosso grandíssimo Bergs bati na porta. Bora editar esse áudio documentário político? Bora. E o resultado ficou lindo. Então, muito dessas coisas que eu citei antes de lá na minha fala, né, que o segundo semestre meio que foi algo que veio pra dar um refrigério nesse primeiro, que foi Trevas, veio também por conta desse podcast, sabe? Porque financeiramente foi ok pra gente, profissionalmente foi ok, porque foi uma instituição legal, maneira, assim, com peso, uma instituição internacional e que conversa com os nossos valores, obviamente, tanto que o cunho desse audiodoc é de denúncia e de crítica mesmo. Ficou bom pra caramba, Ficou ótimo. Inclusive, gente, Ruas e Redes, eu recomendo todos a irem nas plataformas aí que vocês curtem. Ruas e Redes Podcast, que é
é um audiodocumentário em 4 capítulos que fala justamente das jornadas de junho de 2013 e seus desdobramentos. Então, vai falar de como é que a gente chegou, inclusive, a 2018, a eleição fatídica e tudo mais. Isso tudo pra dizer que, apesar do primeiro semestre horrível, trevas, horroroso, o segundo foi excelente. Há sempre um amanhã, né? Sim. Cara, e a gente às vezes não vê dessa forma porque a gente tá tão imerso no agora, Claro. o agora tá tão horrível e a gente não consegue olhar pro amanhã, que a gente fica meio, meu Deus. Às vezes precisa de o distanciamento, se faz muito necessário, às vezes não, quase sempre, pra você poder enxergar a perspectiva real da coisa. Sim, Real sim. da coisa. Uma coisa que você falou que me chamou muita atenção na questão, das vezes, da síndrome do impostor, que geralmente as produtoras mulheres sofrem. Eu tive essa relação muito, por exemplo, com a minha irmã. Eu tenho 2 irmãos mais novos, eu sou o irmão mais velho. 2023 também foi muito... Você tá falando das dificuldades de 2023? Sim. 2023 pra mim foi um ponto de virada. Eu cheguei nesse ponto de me enxergar esses devaneios, essas questões de pensar sobre. Foi uma catarse, porque eu já tava num rebuliço mental muito grande. Um desses foi na relação com a minha família, a relação familiar. Por exemplo, a minha irmã é uma pessoa brilhante. Minha irmã, os meus 2 irmãos são bem o contrário de mim. Eles são muito mais bem resolvidos do que eu. São muito bem resolvidos do que eu. Eu sou só o mais velho. O meu irmão mais novo, desde os 5 anos, já sabia o que ele queria fazer, então desde pequeno já foi, eu quero ser médico. Então já foi, eu quero ser médico. Duro igual um coco, todo mundo duro igual um coco. Estudou a vida inteira em escola pública, mas correu atrás da vida dele, conseguiu passar na UERJ, correu atrás, graças a Deus, vitória. Foda. A minha irmã foi um pouco diferente, ela se descobriu, ela não sabia muito bem, por conta dessas questões, né? Era uma época muito difícil. A minha mãe, ela era costureira e, trabalhou até os 40 anos como costureira. Aí, do nada, deu um estalo nela, vou fazer faculdade. Certíssima. Foda pra... Eu quero fazer serviço social. Do nada. Maneiro. Eu era mais velho. Então, nessa época, eu ajudava, largou o emprego e foi estudar. E a minha mãe começou a estudar do nada. Eu pensei, mãe, 40 anos? Tá bom, mãe, vamos estudar. Eu estudava com ela, tá, não sei o que. Cara, minha mãe passou em 6º lugar na Faculdade Federal. Caraca, que Com 40 história, anos. hein? Que história, hein? Aí, se ela consegue fazer isso tudo, pelo amor de Deus. Eu falei, gente... Que é isso? Que eu falo, não foi fácil, porque, a cabeça dela era uma outra cabeça, entendeu? Sim. Aí, muita coisa, eu sentei, eu até brinco que eu acabei cursando serviço social com ela, porque a gente sentava, tinha que ler os textos e tal, não sei o que. Nossa, aquilo foi importantíssimo pra mim também. Aí, tal. Aí, foi a época da minha irmã, fez 18 anos, 17, aí tinha que escolher a profissão e minha irmã não sabia muito bem o que fazer. Aí, minha mãe falou pra ela, se você não sabe o que você quer fazer, para de estudar, você não vai. Então, faz o curso normal pra ser professora. Aí, minha irmã foi fazer o curso normal. Acabou que minha irmã pegou um gosto por aquilo e ensinar, ela, sem querer, descobriu a vocação dela. Ela pegou aquilo e levou pra ela. A minha irmã é genial, ela é muito melhor do que eu e meu irmão junto. Eu vou chegar num ponto que conversa com aquilo que você falou, do síndrome do impostor, e que eu só descobri em 2023. Fez o curso normal, se formou em primeiro, foi oradora da turma, não parou mais. O professor ganha mal. Fez prova pro município, passou, foi dar aula no município. O professor ganha mal, então eu vou fazer outra matrícula, fez prova pro estado, passou. Aí fez prova pro outro município, passou. Não pode ter 3 matrículas, pode ter 2. Saiu de uma, ficou só em 2. Pô, correria. Com 19 anos, ela tinha as coisas dela, tinha um carro dela, tinha as coisas dela. Eu morava com meu pai e com minha mãe, mas ela já tinha independência dela. Então, vou fazer mestrado, vou estudar. O lance da minha irmã era estudar. E tudo que ela fazia muito bem. Ela não tinha essa parada de fazer meia boca. Eu sempre tive essa parada assim, eu posso fazer bem. Mas, meu irmão, sábado, mano, vou sair um pouquinho. Eu estudava, eu nunca fui burro, mas nossa, eu não perdia o fim de semana pra... meio hedonista, pro prazer. Exatamente. Assim, meu irmão, sábado eu vou sair com a minha galera. Segunda-feira eu estudo. Aí, ela seguiu, fez mestrado, fez tudo, 25 anos, mestrado nas escolas dela, subiu de cargo na escola dela, virou gerente, não sei o que lá. Tem um lance que ela fez lá que eu não sei nem explicar. Ela fez uma videoaula, isso lá atrás, nem tinha, começando esse negócio de internet, tá? Ela fez uma videoaula com o autor, tinha um livro que tava na rede pública, que tinha entrado pra rede pública. Ela fez uma videoaula com os alunos da rede pública, com o autor do livro, numa época que, assim... Remotamente. A internet começando, se for pesquisar na internet, a primeira que foi ela na escola dela.
dela, foi a minha irmã que fez. Então, tipo, aos 29 anos ela escreveu um livro. Antes dos 30 anos, ela fez coisas assim, que uma vida inteira. Olha que loucura. Início do ano passado, eu descobri que ela tinha um problema comigo que eu nunca soube. Ah, é? Que problema? Eu nunca soube. Eu percebi, eu nunca fui de me meter na vida de ninguém. Aí ela casou e tal, eu percebi que tinha um distanciamento, mas tudo bem, eu tô sempre ali e tal, sei que tal. Aí meu irmão conversou, aí meu irmão falou com o Marlos, tu tem conversado com o Marcele? Eu falei, não, falo com ela assim e tal. Conversa com ela. Ixi. Não, mas o que tá acontecendo? Aí acontece. Todo dia, eu fui conversar com ela, ela tava fazendo já psicanálise, tá? Ela tava fazendo a terapia dela. Aí, tipo, a terapia desenterrou um monte de coisa. Aí ela chegou pra mim e falou coisas assim, da época da escola, não sei o quê, que tipo... Que coisa? Mágoas? Mágoas. E eu era Quem causava as mágoas. Quem causava as mágoas. E tipo assim, mas por quê? Geralmente assim, na escola, ela sempre era a irmã do Marlos. Na escola, eu fazia um monte de coisa. Eu era tipo, entre aspas, popular na escola, não sei o quê. Ela falou que ela sempre era a minha sombra. Entendeu? Entendi. Ela passou a vida inteira na minha sombra. Que loucura. Olha que eu nunca soube disso. Na verdade, ela não passou na sua sombra. Ela tinha uma percepção de que ela estava na sua sombra. Mas na verdade, ela foi um foda. Isso. Pra caralho. Exatamente. Não, assim, eu não podia nem falar isso porque se a pessoa percebe isso como verdade pra ela Claro, é o que ela sente. Verdade pra ela é. Se você tá sentindo isso, pra você é verdade em algum nível. Então, tipo, aí eu conversei com ela, tal, assim. Aí, em algum nível, ela achava que isso eu fazia por maldade, alguma coisa nesse sentido. Que eu sabia que ela era melhor, alguma coisa nesse sentido. Nossa, aí eu comecei a conversar com ela, comecei a conversar um monte de coisa. Nossa, eu passei uns 2 ou 3 meses conversando todos os dias com minha irmã. Sobre os capítulos. Sobre os capítulos da vida. Caraca, nossa, conversando coisas assim, e coisas assim, da época de infância nossa. Aí quando meus pais saíram pra trabalhar, eu tinha 12 anos, minha irmã tinha 8, minha irmã tinha 8, isso eu cobrando, retornando, fazendo aquela introspecção. Meus pais saíram pra trabalhar, ficava a semana inteira fora. Minha mãe saía, deixava a comida pronta na panela, não tinha micro-ondas, né? Aí, tipo, se tivesse conceito lá na época, eu tinha que esquentar a comida, dava com nós dois, depois a gente ia pra escola, voltava, mas só chegava 10 da noite, a gente dormindo, eu cuidava da minha irmã. Na cabeça dela, essa ausência gerou muito mais problemas pra ela do que pra mim. Eu encarei de uma outra forma. Então, tipo, isso acabou gerando muito mais problema. Então, mesmo ela sendo foda pra caralho naquilo que ela fazia, isso gerava um conflito nela. Isso gerava um conflito nela, entendeu? Então, depois que a gente conversou, nossa, a gente repassou etapa por etapa da nossa vida. Pra gente, até pra mim também, foi muito bom, sabe? Porque, tipo, eu mudei como pessoa. Eu mudei como pessoa nesse sentido. E, tipo, isso foi mais um ponto pra eu mudar como pessoa. Antes disso, eu já tinha começado a mudar um pouco porque Deus me deu uma filha. Então, tipo, quando eu pego o podcast antigamente, as merdas que eu falava, eu falei, nossa senhora, meu Deus do céu. Então, tipo, tu vai exercitando, tu vai mudando. Deus me deu uma filha. Eu falei, caramba, realmente, é diferente essas coisas. Então, tu vai aprendendo mesmo, tu vai se policiando mesmo. E essa relação com a minha irmã mudou isso. Mudou isso de verdade. E isso culminou em 2023, de eu ter essa relação com ela e ela chegar e falar comigo que ela tava finalizando o doutorado dela, tá, não sei o que, por que ela começou a fazer as terapias dela? Porque ela não tava conseguindo terminar a redação final do negócio do doutorado dela, tá, não sei o que, tava criando um bloqueio nela, aí a terapeuta dela falou que era porque ela tava com um bloqueio que tava emperrando, tava, tipo, embarreirando o negócio todo. E isso foi um negócio muito bonito, assim, no fim das contas, isso culminou de eu sentar com ela, ela me mostrar o trabalho dela. Cara, o trabalho dela é genial. O trabalho dela é genial. E, tipo, de eu sentar com ela, ler o trabalho. Não, vamos só ler. Não tem nem capacidade pra poder entender o que você tá fazendo aqui, mas vamos tentar ler. Vamos tentar, não sei. Aí eu fui li com ela as coisas, tal, não sei. E aconteceu uma coisa muito bonita nesse momento, cara, quando eu tava sentando pra ler o trabalho, porque ela tinha que entregar, porque tava acabando o prazo. Ela ia perder esse negócio. Ela ia perder. Aí é aquela coisa que eu faço, minha função é meio essa, assim, eu fui brincando, tirando, que isso, vamos lá, tal, não sei o que, pá. Chegou um momento em que eu até brinquei com ela, não, cara, seu trabalho tá 90% pronto, qualquer coisa a gente bota no chat GPT aqui, o negócio é entregar, tal, não sei o que, fazer aquela brincadeira pra descontrair. Chegou um momento, cara, que eu comecei a ler as coisas com ela começando a me mostrar, me explicar. No momento que ela me explicava o trabalho dela, foi um negócio mágico, sabe? Assim, até me emociona falar disso. Porque foi um lampejo onde ela percebe que ela voltou a ter prazer naquilo que ela tava fazendo. Saca? Desbloqueou. Isso, sabe? Aí, tipo, não, mas isso aqui pode ser isso. Não, isso aqui pode melhorar. Já não tava mais fazendo de novo por fazer. Isso tem a ver com o que a gente tá falando aqui hoje.
propósito. Ela voltou a ter, isso aqui pode ser. Cara, a gente sentou pra fazer o negócio às 6h30, ela saiu da minha casa 11h30 da noite. A gente conseguiu fazer tudo. Mas por quê? Porque, tipo, eu senti que se a gente interrompesse aquele momento ali... Tinha que ser aquele dia. Tinha que ser aquilo. Eu fiquei indo, vamos fazer um lanche aqui. Aí eu trazia pipoca, ia brincando. Não sei o que. Aí saí um pouco, ia, brincava com a minha filha um pouquinho. Aqui, ó, aqui tua tia, tal, não sei o que. Agora, Marcelo, vamos voltar lá. Quando eu ia no banheiro, o que eu fazia? Eu li o texto, eu via os apontamentos do orientador, eu ia, botava na tela. Aí quando ela sentava de novo, ela olhava, isso aqui, isso aqui. Então, isso aqui. Sabe, essa parada sem ela perceber, sabe? Então, tipo, acabou ficando uma coisa natural. E naquele dia eu falei pra ela, cara, você é muito melhor do que eu. Você sempre foi muito melhor do que eu. Eu sou preguiçoso pra cacete, cara. Eu sou preguiçoso pra caramba. E eu me senti muito mal quando eu soube disso, porque realmente isso que você tá falando é muito verdade, cara. E eu me sinto muito mal por não ter percebido isso antes, sabe? Porque é uma coisa que de repente vocês vivem o tempo todo. Vocês vivem o tempo todo. Esse estalo de por que eu não percebi isso antes? Antes tarde do que nunca, sabe? Mas você teve o seu momento de cair essa luzinha acendeu em algum momento. Que ótimo, que foi enquanto sua filha tá pequena, né? Porque aí você consegue orientar ela nesse mundão aí louco de uma forma a estar mais atento, Sim. Todos os, né? Enfim, porque é isso. Só que eu acho que isso que você tá trazendo, eu acho que até vai além, porque tem a ver com a relação irmãos, Sim. né? Eu não conheço outra relação irmãos que não seja ser muito parça. E aí eu vou de novo tentar aqui não me emocionar, mas já me emocionando, né? Porque é isso. Quando a gente fala de relação irmão, geralmente, assim, né? O estereótipo é isso mais ou menos. É alguma coisa de rivalidade, alguma coisa de disputa de atenção. Ou disputa de qualquer outra coisa, enfim, não sei. E como eu não conheço essa realidade, pra mim bate de uma forma estranha isso. Diferente, né? Existe isso no mundo. Irmãos, sei lá. Então isso pesa um pouco mais quando... Voltando no ano de 2023, um ano desafiador em muitos níveis. Isso pesa um pouco mais particularmente quando eu perco meu irmão, né? Então é como se o ano todo tivesse... Tipo assim, esse evento fez com que eu revisse o meu ano todo e tal. Tá, o que eu vou fazer com isso? Agora eu tenho que ajustar todas as burocracias, todas as partes que tem que ser feita mesmo. Não tem como... E eu não poderia me dar o luxo de delegar isso, porque enquanto família, né? Só você. Só podia ser eu. Então você imagina, a pessoa sobrecarregada das questões burocráticas e sei lá, formais e oficiais lá, porque tem que ser você. Então eu meio que eu não me permiti viver aquele luto, aquele momento difícil, pra poder agitar essa parte que não tinha como deixar não tinha como eu tipo, vou tirar férias e daqui a... Sofre depois, né? Não existe. E aí eu tive que fazer, né? Então você falando, pra mim, eu consigo imaginar o que você sentiu, né? Eu consigo super imaginar. Eu acho que é diferente a relação dos irmãos. Não sei explicar. Posso estar muito emotiva? Tô muito emotiva, mas eu acho que tem a ver um pouco com o que a gente passou em diferentes níveis, claro. Espero que sua irmã viva muito e conquiste muitas coisas fodas ainda. Não é sobre isso. Em outros níveis, eu acho que a gente tá falando meio que da mesma coisa, sim, sabe? Foi isso que me chamou, a atenção na sua fala mesmo. Cara, paralelamente, antes da gente se encontrar profissionalmente, Júlio, paralelamente 2023... Um resumo, eu estava no Espírito Santo ainda. Eu tava decidindo vir pra cá, porque realmente depois da pandemia lá, escaralhou minha cabeça pra caramba e eu não tava me sentindo mais naquela cidade. Eu quis vir pra cá, morar com a Patrícia aqui, construir a vida com ela Paty, aqui. saudade. Beijo. E eu vim, larguei tudo lá. Falei, larguei tudo, cara. A empresa não vai me ajudar, as pessoas que eu achavam que iam me ajudar não vão me ajudar. E até sobre esse negócio de conquistas, há muitas decepções no caminho. Sim, muito. Né? Coisas que eu passei até no âmbito do podcast também. Mas enfim, vim pra cá e 2023 foi o aço, cara. Foi ruim pra caramba, assim. Antes de maio, mais ou menos, eu tava, tipo, contando as moedas pra poder fazer tal coisa no mês, assim. E eu nunca passei por isso, cara. Sempre trabalhava desde criança e sempre tive meu dinheirinho. Nunca dependi da minha mãe, assim, depois de pré-adolescente pra frente, nunca mais dependi dela. Começava a comprar coisa pra ela já, desde novo. Então 2023 passar por isso de, ter um galo na carteira e caraca, bicho, tem muita coisa aí, vim morar com a mulher aqui, não vou começar a pedir dinheiro pra ela.
sabe? Uhum. Consegui um emprego, fui melhorando, fui promovido no emprego. Depois do meu aniversário, eu não sei se a gente começou a conversar lá pra julho, mais ou menos. Acho que foi até um pouco antes. Eu lembro que há uns 3 anos atrás você foi lá em casa num churrasco. E você falou, cara, dá seu portfólio aí, cara, apareceu alguma coisa aí, vamos entrar comigo aí. Isso mesmo. Eu mandei pra ela. Eu falei, pô, a Julie na camaradagem pegou meu portfólio e é isso, entendeu? E ela não esqueceu, cara. Bateu 2023... Ela, e aí, surgiu um negócio, que foi isso que ela falou. Surgiu um negócio. E eu já tava com emprego, mas assim, pô, bora, é um extra, né, cara? Demorou pro processo acontecer, mas já tava junto ali. E eu lembro que há um tempo atrás eu tinha entrado no LinkedIn, numa empresa lá de Portugal, que trabalha com áudio de psicologia, meditação, uma empresa muito grande. E eu tinha mandado um currículo pra ser editor, revisor deles lá, o produtor do áudio e tal. Responderam assim, tipo, 8 meses depois, cara, a gente tá com essa vaga aqui, você topa? Eu tava no meu trabalho. Eu falei, topo? Pum. Então, faz um teste aqui, ó. Esse áudio, coloca em tantos LUFs, qualidade tal, não sei o que. Cara, e tem que entregar hoje. Caraca, maluco, sai 11 horas do trabalho. Cheguei em casa, assim, tipo, no laço, editei, tipo, e eu tava surdo de um ouvido na época. Aí eu peguei sorte que meu fone é bom, um abraço aí família KG, me deram um fone e eu uso até hoje. Dr. John AKG aí. Não tem jeito, Dr. John AKG me deu aí. Eu tava surdo esse aqui, aumentei tudo desse lado e vral, editando e mandei de rolé, assim. Aí depois de uma semana os caras, quando que você começa? Eu falei, que isso? Isso aí, cara. Eu tava no trabalho, os caras mandaram o contrato por PDF lá. Eu entrei na salinha, dei zoom no contrato, assim, ó. Li ali, né, tal, porque eu ia aceitar de qualquer forma. Ninguém lê essa, Você acha que eu vou ler termos e condições? É uma parada que eu sempre quis fazer, né? E eu assinei ali o dedo, mandei pros caras. Os caras já mandaram o contrato, já me deram o login do site da Adobe lá. Me colocaram no Telegram, no grupo lá, que tá os áudios, começa a editar, você tem tantas horas, você tem a maior liberdade em casa, não sei o quê. E eu tô com eles desde agosto, né? Aí surgiu a Julie também trabalhando com ela. E eu tô nesses dois agora. Aí, você trabalha... Sabe quando você trabalha no automático, você não percebe o que tá acontecendo? Você só tá trabalhando. 3 empregos. Pum, trabalhando. Aí teve um dia que eu tava em casa domingo, eu falei, cara, o que eu mais queria fazer, eu tô fazendo agora. Eu só percebi quando eu fiquei parado assim, falei, o que eu mais queria fazer nessa vida, eu tô fazendo agora. E eu nunca me dediquei tanto na minha vida quanto nisso. Entendeu? Por muitas coisas eu fazia pelas coxas, igual você falava, tem preguiça e tal. Mas isso não, isso eu passava madrugada surdo de um ouvido e nem piscava editando a parada, porque eu amo fazer isso. Aí eu falei, cara, finalmente dá pra eu arriscar e fazer isso. Eu falei, cara, em 6 meses, quanta coisa mudou na minha vida no ano de 2023, cara. Quanta coisa mudou. E é a primeira vez na minha vida que eu me sinto realizado, cara. Com quase 33 anos de idade, vou fazer bacana, 33 cara. Em maio. É a primeira vez que eu me sinto realizado na minha vida, entendeu? E não só profissionalmente, você diz, né? No âmbito geral. E, porra, trabalhei em vários... Já fui cobrador de ônibus. Já entrei numa empresa de ônibus e não tinha vaga no administrativo, que é a minha área ali. Aí a pessoa falou assim, cara, só tem essa vaga pra trocador aí. Eu falei, vamos, tô precisando de dinheiro. Não, mas, pô, não é só área. Eu falei, não, vamos. E foi maravilhoso, porque eu trabalhei numa linha que ia pra roça, eu ganhava fruta do pessoal lá. Então, até no emprego que era puxado, que era pra ser puxado, que não era pra ser tão valorizado, foi legal. Trabalhei, tipo, pegando dinheiro dos ônibus de madrugada pra levar pro contador. Olha, no meio da chuva, cara, com saco de dinheiro aqui. Na época que o cobrador pegava o dinheirinho e colocava no cofre, exatamente. Peguei essa época, cara. Cara, isso é bacana você falar. Foda, isso né? é bacana você falar isso. Eu tenho na cabeça que essas coisas, tudo isso que a gente faz, que teoricamente não vai levar a gente pro ponto final que a gente quer, mas de alguma forma vai exercitar uma habilidade que de alguma forma você vai utilizar. Na época que no momento que eu fui office boy, o pessoal mandava, eu fui o melhor office boy do mundo, porque o cara, os office boys geralmente dava 2 negócios de banco, fazia 2 bancos na tarde, porque eu tinha que estudar de manhã e fazer office boy à tarde. Eu fazia os 6 bancos, eu era o único que conseguia fazer os 6 bancos. Por quê? Eu falei, caraca, se eu conseguir fazer os 6 bancos, eu ia na fila do banco, aí fazia amizade,
Outro, eu vou fazer datilografia. E eu fiz datilografia. Datilografia. Dedo musculoso. Cara, aquilo me abriu portas pra caramba. Porque matéria de velocidade, de fazer texto, eu ganhei um trocado batendo os trabalhos, os TCC das amigas dela, ganhava um dinheiro por página e batia rapidinho. Então, de uma certa forma, isso me ajuda, por exemplo, na produção de conteúdo, tem que fazer um roteiro, alguma coisa, me ajuda Tu tá pensando, tá digitando. Então, tudo isso de alguma forma vai contribuindo. E culminando naquilo. Mas de verdade, eu fico muito feliz quando eu vejo amigos meus contando história de sucesso, cara. Eu fico feliz genuinamente, cara. Soma isso, né? Tipo, você falou, a experiência que a gente vai adquirindo na vida. Pô, esses anos todos gravando só pra mim, editando só pra mim, não ganhando nada com isso em questão financeira pra me sustentar, foi a chave de ouro pra eu passar nesse teste. Com certeza. Exatamente. Foi 10 anos, desde 2014, a primeira vez que eu tinha um notebook da HP, antigaço, cara. Eu ia gravar um podcast com um amigo meu, nem foi pra frente isso. Ele, cara, o pessoal grava com esse programa aqui, esse tal de Audition, né? Aí eu baixei assim, cara, parecia uma coisa de alienígena. O que é isso, cara? Entendeu? E a empresa exige esse programa pra trabalhar, porque eles querem os arquivos da Adobe lá, depois pra modificar se quiserem. E, pô, se não fosse esses anos todos mexendo, adquirindo a minha experiência, vendo tutorial no YouTube, estudando engenharia de áudio, estudando design de áudio, esses anos todos, não daria certo isso, cara. E eu digo mais, hein? Além disso, existe também o fator humano mesmo, porque edição, quando a gente fala em edição, pra quem talvez não manje, pode ser só corta, né, sei lá, faz só algum... corte, né? Só corta, aumenta o volume, sei lá, faz alguma coisa muito corta técnica. A respiração. Isso. Também é edição. Só que eu acho que a gente é de podcast desde quando tudo era mato. Então, a gente tem um apreço pela questão humana mesmo, porque a gente tem que prestar atenção no que está sendo dito. Eu acho que o conteúdo dita muito como vai ser editado aquele programa. O contexto do que está sendo dito. Exato. Às vezes você colocar de uma forma mais concisa. Porque pode estar lindamente ali, cortadinho, a respiração toda tiradinha, tudo muito lindo, só que a gente perde o fator humano. Às vezes, tem que constar ali uma respiração, inclusive. Não é só cortar. É igual na edição lá que a gente bateu cabeça pra caramba num episódio documentário que eles queriam um exemplo, uma música mais animada numa fala mais triste. Isso. Aí eu falei, cara, não faz sentido o Datena falar aqui de protesto e depois uma música de palhacinho aqui, vários tonhonhões. Eu coloquei uma coisa mais depressiva pra narradora vir em seguida e eles não queriam. Eu falei, cara, desculpa, eu não vou obedecer eles, cara. Ouve o que você tá falando que você vai discordar consigo mesmo. Tipo assim, cara, fala pra eles ouvirem de novo, porque não é possível colocar uns tonhonhões depois de uma fala tão agressiva. E é isso, sabe? Esse fator humano é que eu acredito que faz a diferença quando a gente fala de edição de áudio, assim, né? E aí a gente já tá falando de uma parada um pouco mais técnica, talvez. Enfim, mas só pra deixar claro que, pra mim, o profissional que você é enquanto editor, Bergs, pra mim, carrega essa bagagem de você ter editado o seu podcast e também pelo teor do seu podcast também. Ser algo mais que fale de coisas que você acredita, que coisas mais internas suas e intimistas. Eu acho que tudo isso contribuiu pra que a gente esteja aqui hoje falando. Não, eu tenho muito a aprender ainda. Fala de construir emoções, construir sentimentos só que, assim, através do áudio. Não é bom você ter muito o que aprender, mas já no que você já tá fazendo, do que você, caramba, eu fico 12 horas fora de casa trabalhando no emprego. Exatamente. E eu chego em casa morto de cansado, só tenho tempo pra dormir. Exatamente. Não dá pra me dedicar no que eu gosto. Exatamente. Não é bom, no processo, no que você já tá fazendo, você já vai aprendendo ali o que você já tá fazendo. Vai fazendo a residência ali mesmo, E sabe? Esse senso de que eu ainda tenho muito a aprender, só consegue alcançar quem realmente já aprendeu muita coisa. Quem já tem tempo pra aprender também. Exato. Porque a gente vive numa era em que as pessoas começaram ontem alguma coisa. Eu nem tô falando de podcast, de verdade. Eu nem tô falando... De verdade eu não tô falando, mas que a gente vive numa era de especialistas de Instagram, né? A pessoa começou uma faculdade X, aleatória qualquer, já coloca lá no Instagram que é formado e que tá atendendo. Então a gente vive nessa era de imediatismo. Isso tudo pra dizer que... Se não deu resultado em uma semana, então não é um bom profissional. Isso é muito estranho. Então... É importante a gente valorizar essa bagagem, sabe? De esse senso de que eu realmente sou uma pessoa que consumo isso que eu tô, né, editando, consumo no sentido de podcast, né? De arquivo, de conteúdo em áudio. Eu realmente venho desse meio. Então, isso é um fator pra mim, ao meu ver, na minha opinião, que faz a diferença, assim. É o fator humano. Em tempos de inteligência artificial e tudo mais, falar de fator humano parece até retrógrado, eu né? uso isso na empresa lá, inteligência artificial, mas, cara, não é... Eu também uso em algumas coisas. Os caras falam, usa, testa
começa nesse áudio aqui, eu falo, ficou ruim. Eu vou fazer manual, mas os caras pedem, entendeu? Eu tenho muito que aprender, provavelmente eu tenho coisa pra aprender com o Marlos, que ele sabe no áudio, que eu não sei. Uma coisa que eu posso dar um toque pra ele também, que ele, sabe? É muito bom você estar no meio. Agora, pô, já quero imergir mais pro vídeo, que eu sei, mas eu não gosto tanto, mas eu quero imergir mais pro vídeo também. Quero imergir mais pras narrações que o Marlos sempre fala, entendeu? Então, assim, cara... Inclusive, vou te falar. Já viu esse cara narrando? Não, narrando? Dublando. Já viu esse cara dublando? Não. Tu nunca viu? Eu vou te mandar. Não. Eu vou te mandar um trecho do Zaldo, um trecho do trabalho que ele tá fazendo comigo lá um Zaldo que ele tá fazendo comigo lá. Bora. Eu vou te falar, inclusive, motivou. Não dá pra saber que sou eu. Não dá pra saber que é ele e é sensacional. Inclusive, eu tenho que te perguntar se você faz aquilo. Cara, eu fiquei impressionado que ele faz isso na voz. Eu pensava que ele botava sintetizador. Ele faz na voz. Cara, isso é sensacional. Aí eu mostrei pro meu filho, inclusive meu filho, ele tá cursando história... Toda a família inteira dá boa, né? Ele tá cursando história na FRJ, na Unirio, perdão. Aí, tipo, mas ele quer fazer, ele vai fazer curso de dublagem também. Vai fazer curso de dublagem. Aí eu mostrei pra ele, falei assim, caramba, quem é esse cara aqui? Ótimo. Cara, eu acredito que o segredo, cara, é nunca desistir do que ama, cara. É isso. Porque vamos se dizer que, pô, a gente fique doente amanhã, cara. Fique doente depois de amanhã, cara. Mas e daí, cara? Qual o problema? É a busca, é sempre a busca. E daí que durou pouco? E daí que o que eu tô fazendo agora, que eu gosto, dure pouco? Mas, cara, entendeu? Por que não também? Se você não sabe o dia de amanhã, por que não tentar, entendeu? Exato. Todo mundo deu certo, que ralou. Claro, tem uns privilégios a mais, pô, vem de uma família que teve mais oportunidade, mas, cara, não é o problema teu, cara. Se você não veio, o único jeito é você tentar. Se você não teve o privilégio, é tentar, senão você vai continuar. E outra, quando a gente fala em privilégio, todo mundo é privilegiado em algum nível. Basta simplesmente você ser o espelho pessoal de enxergar os seus privilégios. Por exemplo, eu sou negro, eu sou depreciado em uma série de coisas, mas dentro de uma série de coisas, eu sou privilegiado, porque eu tenho pai e mãe até hoje. Então, tipo, dentro de um certo nível, você sempre vai ser privilegiado em algum nível. Um nível mais, um nível menos. Mas é importante as pessoas que estão ouvindo saber que a vida é muito corrida. A gente sabe que a vida é muito corrida. A pessoa que vai estar trabalhando dia após dia, o Bex falou, às vezes é 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Rio de Janeiro é isso. Janeiro é isso aqui. Pô, a pessoa vai estar batalhando, não sabe se vai comer amanhã, vendendo almoço pra comprar janta, não sei o que lá. Mas sempre tem isso na cabeça de que vai ser uma fase. Você tem que trabalhar pra tentar ser uma fase. Pra você buscar aquilo que você quer, sempre tem na cabeça. Eu vou ralar aqui agora, mas você tem que sempre buscar. Não, eu vou ralar, mas eu tenho que buscar o que eu quero, o que eu amo, o que eu busco fazer. Em algum momento, pode ser que não aconteça, mas no dia que acontecer, Bergs é um exemplo disso. Eu até faço com meu filho. Ele vê muito Choque de Cultura, eu falo, se você se esforçar ao máximo, não tem nada garante que você vai conseguir. Exatamente. E é verdade. Mas se você não estiver preparado, pode ser também que apareça a oportunidade e você não tá preparado pra porra nenhuma. Então é muito mais interessante você... Não existe outra forma. Não existe outra... Exatamente. Não existe outra forma. É muito melhor, se aparecer a oportunidade, você tá preparado. Há inspiração maior do que não ter saída nessa vida. E dá pra até fazer dá pra contabilizar. Quanto tempo, quantas horas você passa por dia lembrando ou querendo, desejando estar em um lugar tal, fazendo uma coisa tal. É muito bom imaginar também, cara. Faz bem pra caramba. É uma boa, inclusive é uma boa forma de entender se você quer pagar o preço de fazer acontecer, de dar algum jeito de ir atrás disso, ou não, eu gosto, mas não tô a fim de arriscar aqui meu CLT, sei lá, sei lá o quê. Dá medo, infelizmente dá medo. E é desesperador você tá no primeiro semestre de um ano inteiro contando moeda, sem a menor garantia de que no semestre seguinte as coisas vão acontecer, vão dar certo, vamos dizer assim. Porque também a gente não tem bola de cristal pra prever. Mas foi o que aconteceu aqui no nosso caso, comigo e com o Bergs, pelo menos. Então, se aconteceu com a gente, não sei, né? Em alguma medida é capaz de acontecer com todo mundo. Pode ser que nada aconteça, mas pode ser que aconteça. Pelo bem e pelo mal, né? Tamo aí. Momentos de desânimo, a gente tem. A gente tá falando de, nossa, conquistou algumas coisas, feliz, mas existem momentos de desânimo. Esse tempo todo gravando podcast, teve momentos que eu fiquei, tipo, 1 ano e pouco sem gravar, diretamente vinha e-mail pra mim, que chega até hoje, e-mail de vagabundo ouvindo o episódio 3,
Eu nem sei o que eu falei lá. O cara, pô, você tem que voltar. Só que aquilo era ouvir e arquivar o e-mail. E tá, deixa eu seguir minha vida aqui, porque há desânimo, cara. Há desânimo, entendeu? Infelizmente. Só que vinha uma vozinha na minha cabeça que falava, cara, só não termina o projeto, deixa ele aí, entendeu? Como algumas pessoas falavam. Pô, você tá desanimado porque você tá passando por um momento difícil, você tem que, infelizmente, ralar pra caramba. Mas não precisa mandar como já teve oportunidade, já tive vontade de fazer, mandar um áudio, galera, seguinte, último episódio aqui, grande abraço, valeu. Mas outra voz falava, cara, só deixa ele parado. Isso. Tá tranquilo. O que a gente falou essa semana, né? Porque o amanhã é diferente, Exatamente. deixa ele parado. E olha que legal, tipo, no começo do ano mandei um áudio, mandei um episódio dirigindo, ó galera, aqui, conselho aqui, a galera, caraca, vou trabalhar? Ligo. Exatamente. Então, tô indo trabalhar, eu tô indo pra Minas em breve, aconteceu isso, a galera, pô, muito bom esse formato, entendeu? Bags, eu vou citar um exemplo do próprio The Select, cara. Foi o primeiro podcast que eu participei, assim, foi em 2012 que ele surgiu, depois eu fui convidado pra participar, entendeu? Aí eu comecei participando, aí logo depois eu comecei a ser chamado pra outros podcasts e tal, eu participei do Minuto de Silêncio, participei de vários, aí eu falei assim, pô, mas tu não vai sair do The Select? Não vou sair, isso aqui eu curto pra caramba fazer e tal, e tipo, aí vários outros projetos que eu participei foram acabando porque a pandemia e tal, o modelo era outro e tal, mas o Play Select a gente entrou num consenso de que o seguinte, cara, não vamos acabar não, vamos forçar a barra, que cada um tiver que fazer na hora que tem que fazer, cada um faz. Ó, tô afim de fazer live, um faz live, ó, tô afim de postar no Instagram, posta no Instagram, vamos gravar um cast hoje? Vamos gravar. Tô com uma ideia aqui de fazer um RPG, vamos gravar, faz o roteiro aí, eu quero gravar de um tema, escreve um negócio aí, vamos gravar. E assim, a gente não tá com uma periodicidade, às vezes a gente lança, às vezes não lança, mas sabe o que é mais maneiro? É que toda vez que lança, eu não sei por que cargas d'água. Toda vez que cai no feed, a galera vai lá e ouve. É isso, sempre vai ter alguém. A galera vai lá e ouve, sempre vai ter esse negócio. Então, assim, tem feedback. Então, tipo, é um conteúdo muito, muito, muito prazeroso em fazer. Eu não tenho a menor pretensão em ganhar dinheiro com isso. E ninguém que tá ali tem pretensão em ganhar dinheiro. Ganhar um joguinho já tá bom demais. Ganhar um joguinho tá bom demais. E, tipo, é isso, é aquilo que eu tava falando sobre realização. Eu tenho meu tempo livre, consigo editar meus podcasts, consigo gravar meu conteúdo, consigo fazer meus conteúdozinhos pro TikTok, eu me divirto pra caramba. Inclusive, falar, na época da pandemia, a gente não podia sair de casa, tal, essa coisa toda. Eu fiz um canal pra minha filha, um canal de YouTube pra minha filha, que é o canal Joga Comigo Pai. E tipo, o que eu fiz? Eu jogava videogame com ela. Eu gravo as partidas com ela de videogame, jogando videogame, e comecei a postar. E o canal começou a dar, assim, você já viu, né? E ela se amarra nesse vai, tá batendo quase 200 inscritos e tal. É muito. Pai, já deu 1 milhão? Mas é muito divertido ela se ver, mostra pros coleguinhas da escola e tal. É uma coisa que, pra mim, dá um prazer enorme fazer. E pra mim, o tempo livre de poder fazer, simplesmente fazer essas coisas. Voltar a me reconectar com a música, que é uma coisa que eu tava muito afastado. Eu passei um momento de depressão absurdo. Eu me afastei da música de tal forma. Toquei na rua, toquei em aeroporto, toquei com Belo. Olha só que. Caramba, cara, a minha vida é uma aleatoriedade absurda, sim. Entendeu? A minha vida é uma aleatoriedade. Então, tipo, hoje em dia eu consigo compor, voltei a compor as coisas que eu gosto de fazer. Acabou influenciando esse negócio de DJ, acabou influenciando meu sobrinho, que tá começando a gravar as músicas dele de DJ, eu tô passando os programinhas. Então, é uma cadeia de eventos positiva que você acaba influenciando todo mundo à tua volta, saca? Cara, eu tô muito realizado, não tô pouco não, sabe? Em poder proporcionar isso assim pra todo mundo. Eu conversei com a minha mãe tá naquela fase, tá perto de morrer, não sei o que. Sempre tem, né? Sempre tem. Aí ela fala assim, meu filho, eu tô bem porque, tipo, você tá tomando conta de tudo, tá tudo certo, as pessoas estão em volta. Assim, eu consegui, dentro de uma possibilidade, resolver todas as situações que era possível e aglutinar todo mundo. A pandemia, de alguma forma, deu um estalo pra mim que eu preciso proteger minha família de alguma forma. Gente. Então, isso acabou unindo a gente, assim, de alguma forma. Tanto que, na época, eu tranquei a gente em casa, tranquei meus pais em casa, vocês não vão sair. Então, bicho, eu tô extremamente feliz, espero que vocês busquem também a felicidade, o cerne de vocês, mas que também olhem pra dentro e busquem as pequenas conquistas diárias que vocês já têm. Sempre mudando, né, cara? Júlia, você gosta de mudanças? Você sente medo, mas isso te move? Assim, mudanças nunca são fáceis, por mais que a gente não tenha tanto medo, tem diferentes níveis de medo. Eu lembro claramente que essa questão mesmo da pandemia que o Marlon
chance. Eu fiquei apavoradíssima. Com o decorrer lá, você acaba meio que, infelizmente, se acostumando. É horrível isso, mas é isso. A gente, infelizmente, acaba se acostumando porque a gente tava passando por um momento horrível na história da humanidade, inclusive recente. O medo da mudança em si eu não tenho muito, porque eu meio que pago pra ver os meus projetos acontecendo, assim, né? O que talvez eu tenha medo e seja algo muito inconsciente é o medo de eu não conseguir mantê-los, sabe? O medo de você não conseguir... De novo, a gente tá vivendo aqui, pelo menos... Eu entendi que nós três estamos vivendo momentos ótimos, que a gente tá se sentindo super realizado. E eu também, por mais que 2023 tenha sido difícil e tudo mais, 2024 começou bem, enfim. Mas me dá um certo medo a gente não manter isso, sabe? A gente não manter esse estado de estar tudo bem. Isso eu fico um pouco com medo. Mas não é da mudança em si. Porque tem mudanças, inclusive, que são importantes a gente passar pra poder estar em outro nível e tudo mais. A mudança em si não me causa muito... Mudança literalmente, né? Que agora eu tô morando em Saquarema, enfim, volta naquilo, né? Sair do Rio Capital, tô em Saquarema. Mas foi importante pra você isso? Extremamente importante pra mim. Foi assim, foi crucial, assim. Hoje eu entendo que bom que eu fui. Fui meio assim, né? Fui meio, me joguei, assim, mas foi, assim, uma escolha muito acertada, assim. Sim. Então, não é bem medo da mudança, sabe? É medo de não manter as coisas legais como estão, positivas Ondulações não tem jeito, vão ter, né? Ondulações vão ter. É aquela coisa, a gente acha que pode ter o controle das coisas e não tem, né? A vida... Algumas coisas, mas o resto, cara, eu gosto muito de mudança, cara. Pra mim, sei lá, às vezes parece um problema. Eu gosto muito de começar do zero, cara. Eu também, cara. Eu amo Nossa, isso, começar cara. do zero às vezes é bom demais, Nossa, cara. É bom demais. Resetar as coisas. Eu tenho um mantra que é o faça, ninguém se importa, tá até tatuado aqui. Ninguém se importa. Isso é muito bom. No final, ninguém se importa. Teve uma frase da Nair Belo, quando ela foi aquele icônico programa que ela foi no jogo com a Hebe. Com a Hebe e com a Lolita. Nossa, aquilo ali Ela falou num trecho lá que ela perdeu o filho numa época lá, e ela percebeu com ela mesma e nas orações que não adianta ficar 2, 3 meses chorando com a morte do filho, porque ela tinha que ter forças pra ajudar a criar os outros filhos que ela tinha também. Claro, tem os momentos de tristeza, sempre vai ter aqueles flashbacks, mas ela percebe que às vezes enche o saco das pessoas também ficar ouvindo lamentações. E infelizmente a gente é assim, cara. A gente vai ter um amigo, pô, vem aqui em casa, o que tá acontecendo? Mas imagina 2, 3 meses seguidos do seu amigo. Sério, a pessoa tem a vida dela. É isso. É mais ou menos o que eu penso. Ninguém se importa no final. Ninguém se importa. Então, assim, se você não fazer, ninguém se importa. Se você fazer, as pessoas vão te elogiar, mas no final ninguém se importa, porque elas têm as contas delas pra pagar. Exato. Isso serve até pra julgamentos. Se por acaso você tá com medo de fazer alguma coisa, de mudar, e com medo de algum familiar te julgar, ou algum amigo que é seu amigo desde criança ficar, isso tá louco, vai dar certo não, cara. Se você não fizer também, ele também tem a vida dele. Ele vai esquecer o que ele falou isso, porque ele te bateu, ele vai esquecer. Você que vai apanhar e vai guardar aquilo. Se você fazer, você vai receber julgamento, não adianta, mas no final vai passar aquele julgamento. E você fez. Olha que legal. Então fazer o Ninguém Se Importa, pra mim é essencial na minha vida, é o que eu sempre faço hoje em dia. Mais velho eu vou me conhecendo, como eu falei pra vocês, aos 32, quase 33 eu comecei a me sentir realizado, e eu comecei a me conhecer agora, saber quem eu sou, entendeu? Saber, Pode crer. eu sinto isso, as pessoas não podem me manipularem por um julgamento. Tive decepções no meio do podcast, pessoas que eu achei que era amigo e não era, pessoas que eu bati na porta pedindo oportunidade e por interesse gravou comigo e depois fechou as portas, familiares também que vieram até a mim pra assinar documentos e depois que eu assinei, mandei um zap, e aí, como é que tá? Sumiu? A gente vai ter isso na vida. Então você tem que fazer, porque ninguém se importa. As pessoas não se importam com você. Eu tô falando no geral. Sim. Tem até uma piada do Chris Rock, ele falando pra filha dele, cara, quem se importa com você é só que dentro de casa. Saiu daqui, ninguém se importa contigo. Então, eu vou fazer tudo por você. As pessoas na sua casa, as pessoas da sua família. E olhe lá. Entendeu? Porque existe mãe ruim, existe pai ruim, existe irmão ruim, não tem jeito, entendeu? A vida é tipo um espelho, é você com você mesmo, entendeu? É isso. Tem uma coisa que eu falo muito com meu filho, e pretendo falar com minha filha também, é que, tipo, tem situações, cara, tem situações na vida que, tipo, é você com você mesmo. Tem situações em que, de repente, ninguém vai te julgar se você não fizer alguma coisa. Porque o nego tá cagando pra você. Ninguém vai falar assim, ai, tu não fez isso, não sei o quê. A decisão de fazer ou não é só sua. É só sua. Não, e é muito melhor se arrepender por ter feito do que por não ter feito, né? Fiz e não... Porra, pelo amor de Deus, Deus, não conseguiu, mas você foi lá e tentou fazer, e é isso aí. E só porque você não conseguiu, não vai conseguir mais? Porra, tá louco. Não, e tem também a questão de, eu não me sinto preparado pra fazer. É um projeto,
é algo que você possa fazer, sei lá, em casa, sei lá. Não espera o melhor momento, se sentir preparado, as melhores condições. Igual podcast. Começa gravando com um Só fone faz, ruim, cara. uma coisa, você vai comprando equipamento. Comecei gravando com um fone de R$16 até hoje, o microfone que eu tinha lá, que veio um negocinho aqui no microfone. Pô, e hoje eu tenho um puto equipamento, mas, cara, sempre teve gente ouvindo. E é engraçado, né? É tipo jogar um Win Eleven no Play 1. Você achava que era a última geração. Aí você vai ouvir naquele fone de R$16 que eu gravava, cara, meu áudio tá incrível, olha a minha voz. Não tem nem comparação com o Blue que eu tenho hoje. Mas o sentimento era de alegria da mesma forma. Isso. A simplicidade era a mesma alegria de antes. Teve uma pessoa que passou na minha vida, o nome dele era Maestro Teófilo. Ele dava aula numa escola, na escola pública que eu estudava, ele dava aula essas bandinhas de escola que tinham... Marcial. Banda marcial. Tanto que passou, uma das minhas profissões também foi dar aula em escola pública também, que eu dei aula de música em escola pública. Nossa, eu fiz muita coisa. Tipo assim, eu entrei pra banda, eu sou todo errado. Eu entrei pra banda da escolinha, porque eu pensei assim, tem um monte de menina na banda, então eu vou lá pra umas menininhas. Mas quando eu entrei na banda... Júlia tá rindo, mas é verdade. Eu sou todo errado, eu sou todo errado. Quando eu cheguei lá, tem saxofone aqui. Você quer aprender? Aí eu comecei a tocar saxofone, ele me ensinou a tocar saxofone lá. Aí meu primeiro contato com música real foi lá. Aí depois eu realmente me apaixonei por música lá. Aí uma vez ele me falou, e uma coisa que eu levei pra minha vida, não foi só questão de música, eu levei pra minha vida. Ele falou assim, você não precisa o tempo todo fazer alguma coisa excelente. Você precisa fazer. Perfeito. É isso, você precisa fazer. O perfeccionismo às vezes não vai lançar nunca. Porque ele tinha feito uma música pra eu tocar no recital, e eu achava que tava uma bosta. Tipo assim, a música é assim, né? A música não tem cabelo. Você toca uma verbinha pra caramba, mas na segunda vez que você vai tocar, pode estar uma bosta. É uma moeda que é jogada. Você pode tocar muito bem, mas você pode tocar muito mal. Ele falou, cara, você não é obrigado a tocar muito bem. Você não é obrigado a fazer toda vez muito bem. Sim. Você vai fazer uma vez bem, uma vez mal, ou você é obrigado a fazer. Exatamente. Cara, eu levei isso pra vida e é verdade. Você não é obrigado a fazer todas as vezes uma coisa excelente, mas você é obrigado a fazer, você faz. Sim. Cara, olhando pra vocês aqui, é muito louco, porque eu já conheço vocês há muito tempo. O Marlos, felizmente, e infelizmente, é a primeira vez que eu tô te vendo pessoalmente depois de tanto tempo. Pessoalmente. A gente já gravou, ele já gravou comigo, já gravei com ele. Várias vezes eu furei convites, porque... Eu também furei também. Estava agarrado no trabalho. Eu também furei também. Entendeu? Eu chamei mais um amigo pra gravar, iam ser 4 pessoas hoje. Infelizmente, porque ele está agarrado no trabalho. Ele também, um abraço pro Caio, também a gravar com a gente aí. Mas, esse horário, infelizmente, ele tá no trabalho. Ou felizmente, maneira, é o ganha-pão dele, que ele tá ralando também. É muito bom ver como a gente tá hoje, cara, independente do que aconteceu. Já percebeu que você vê um idoso na rua? É uma pessoa que não desistiu. É isso. É uma pessoa que não desistiu, cara. Você acha, às vezes, tadinho, olha lá o velho, todo curvadinho, mas, o cara deve ter passado muita coisa e não desistiu. E que bom que ele não desistiu. Espero que a gente não desista também. Espero conquistar coisas também, nosso projeto. Espero que esteja o Marlon envolvido também em alguma forma, um dia. E, é muito bom. E gravar em estúdio, pra mim, são cortes da vida que deu certo momentos da vida. Sempre quando eu gravei em estúdio, é porque eu senti que teve momentos bons na minha vida, entendeu? Quando eu gravei ao vivo no teatro, Confábulas ao vivo, lá em 2020, foi o auge do Confábulas, aquela plateia cheia. Teve muita merda depois, a pandemia, dá a impressão que eu que trouxe a pandemia, assim. Teve um corte do mundo pós-fevereiro ali, porque depois teve a pandemia. E teve muita merda depois. E dei a volta por cima. E tamo aqui de novo. Entendeu? Então, assim, até um recado pra quem tá ouvindo. Cara, parece papo de coach, mas, cara, não tô ganhando nada com isso, cara. É só vivência de quem passa perrengue igual a gente aqui, trabalhador mesmo. Cara, não dê ouvido pra ninguém, cara. De crítica, no caso. Quem tá te incentivando, maneiro. Se a pessoa tá contigo aí, acredita em você, esteja com ela, não abandone ela também, que eu acho uma esculacho também. Sacou? Se a pessoa tá contigo, aí você tá comendo filé, você abandona a pessoa, eu acho sacanagem, entendeu? Agora, se a pessoa tá contigo, vai. Agora, se aquela pessoa tá te julgando, e você, para pra pensar se ela é realmente seu amigo mesmo, entendeu? Porque, todo mundo gosta de alguma coisa na vida, cara. Você que tá no emprego aí, continua no seu emprego, mas assim, olha um pouco pra cima, o que eu gosto de fazer, cara? Faz devagarinho, todo mundo tem folga. Pelo menos uma escala 6x1, todo mundo tem folga. Tira sua folguinha pra fazer o que você gosta devagarinho, entendeu? Um ano ali, vai se arrastando, entendeu? Até que foi o que eu fiz, cara. Mais uma vez comecei do zero e finalmente deu certo, cara. E respiro com muito alívio que deu certo, e se por acaso eu cair de novo, vamos levantar. Porque a gente não pode desistir, cara. É nós, por nós mesmos, e algumas pessoas dependem da gente, entendeu? Que é o caso do Marlos, por exemplo, entendeu? Bom, eu acho que é isso. É isso. Maravilha. Papo incrível.
Maravilhoso, Bergs. Queria agradecer aí a aceitação do convite de vocês aí, por ter aceitado gravar comigo nessa jornada. Marlos, cara, tamo junto aí. Cara, foi um prazer te conhecer pessoalmente. Cara, foi incrível isso aqui, te conhecer pessoalmente também depois de tanto tempo, gravar no estúdio, rever a Júlia. Lembrar também do seu evento, eu e a Júlia fizemos o evento aqui no Rio, no Encontro de Podcast, no Encontro Careca de Podcast, foi uma das coisas que, assim, eu mais queria ter vindo, assim, mesmo a trancos e barrancos, foi uma das coisas, assim, que eu mais tenho orgulho de ter feito, assim, eu espero que a gente consiga refazer aquilo. 2018, eu acho. Foi em 2018, a gente trouxe a pandemia, essa porra. Não, tô falando, cara. Não trouxemos, não. Mas, cara, foi uma coisa sensacional, a gente tem que repetir, até hoje o pessoal, assim, cobra, e aí vai ter de novo e tal, são esses eventos, assim, que a pessoa se encontrar e conversar, trocar experiência, entendeu? Então, tipo, Bergs, abraço mesmo, de verdade, espero que a gente possa se ver mais vezes. Vamos ver. Aqui no Rio. Estarei no Rio aí. Eu vou me mudar, mas estarei no Rio periodicamente pra visitar a galera aí. Tem que vir também pra fazer trabalhos. Esse estúdio aqui me recepcionou super bem. Quero voltar aqui numa próxima, chamar você pra gravar de novo, gravar online, pelo amor de Deus, vamos gravar aí. Vamos continuar fazendo os projetos que você faz de RPG. Pode me chamar, quando eu tô com tempo eu te mando, você sabe. Quem quiser ver o Bergs dublador, personagem, eu desafio você a descobrir, que bem que o Bergs fez um pedacinho aqui, eu desafio você a descobrir quem é o Bergs, cara, é incrível. É Playercast RPG, procurem aí, Playercast RPG, descubra quem é o Bergs, sensacional é isso aí. E Júlia, estamos começando um novo projeto junto aí. Nóis. Foda pra caramba, já teve um projeto. Júlia é muito boa em assessoria, em procurar gente pra trabalhar com ela. Pelo amor de Deus, bichinha é cavuca, tá? A gente agora é sócio. O bagulho é doido aqui porque de um 2003 bem louco, a gente conseguiu transformar num negócio, né? Numa coisa que faz sentido pra gente. Obrigada pelo convite, querido. Você, Paty, mora no meu coração. É o que você falou, eu não esqueço das coisas, das parcerias que eu firmo, né? E aí, conta comigo o que eu precisar. O que você precisar, na verdade. E o que eu precisar também. E o que tava tudo bem, você, pegar meu portfólio aquele dia na camaradagem, tá tudo certo, foi educada. Teve um plus a mais que ela não esqueceu, isso que foi maneiro. A bichinha, sei lá quando foi, cara. Acho que deve ter uns 3 anos. Eu nem morava no Rio, eu vim pra fazer um churrasco. Antes da pandemia. Tava lá cortando a carne, a Patrícia, pega o portfólio lá, eu virando a linguicinha lá. Exatamente isso. Comendo negócio. Com a mão toda cheia de manda aí, manda pra mim lá. Eu mandei de rolê assim, passou os tempos. Então, lembra? Tá rolando agora. Exatamente isso. Sabe? Aos poucos tá surgindo a produtora nossa aí, a Confimídia, né, cara? É isso, gente. Vem derivado aí do Confábulas, mas vai caminhar por si só, né? Vai ser separado. O Confábulas é uma coisa, a Confimídia vai ser outra. 2024 é tudo nosso aí, vamos fazer. Nosso. Já temos, inclusive, demanda pra 2024. Tô nessa fase de fechar essa partezinha mais formal, né? Ver quando começa, ver contrato e tudo mais, mas é isso. Pra mim é um prazer estar trabalhando com alguém que realmente coloca o fator humano ali, coloca a emoção, mesmo na edição que aparentemente é só técnica. De novo, quero frisar isso, porque enquanto pessoa que trabalha profissionalmente com podcast, eu já vi diferentes personalidades, vamos dizer assim, de edição. E aí, não foi à toa que eu também chamei você pra estar nesse projeto que a gente entregou no final do ano passado. Pra quem estiver ouvindo aí e quiser mandar um salve, sei lá, gente, meu @é oijulisouza, com S. Eu tô na área de podcast com o Bergs e com a Áudia, mas também sou professora de música. Atualmente, dou mais aula de mercado da música do que ensinar a música propriamente dita, porque eu tenho uma formação em Music Business pela PUC e tenho outras também correlacionadas, direitos autorais, não sei o que. Então, quem tiver afim aí, só mandar um salve. Não é pouca merda não, hein, velho. E aí a gente, esse ano que a gente tá iniciando, que seja um ano muito próspero e que seja, que a gente consiga tirar nossos projetos da cabeça e colocar no mundo, e nem que seja só pra depois se arrepender de ter feito, porque é muito melhor do que se arrepender de não ter feito. Exatamente. Marlos, fala suas redes sociais aí, cara. Fala realmente dos seus projetos. O espaço é seu, fica à vontade, cara. Beleza. Cara, onde eu brinco mais é no Twitter, o X, sei lá, o XX. X-Twitter. X-Twitter, é @marlos_bm, é onde eu brinco mais. Instagram, eu nem lembro mais como é o Instagram, acho que é @catedrático, vocês vão ver lá alguma coisa. Mas eu não posto muito não, mas assim, às vezes eu dou uma brincadinha por lá. Vocês vão me encontrar mesmo, é mais no Player Select, a Player Select
pselect.com.br. Ultimamente, o projeto que tem me apetecido mais e que tem me dado mais trabalho, assim, que tem me dado bastante orgulho, é o Playercast RPG, que eu tô terminando. Bom demais, cara. A gente tá fazendo Ali tem que saber editar o bagulho, cara. Fazendo a segunda temporada e foi um desafio muito grande, porque esse podcast tá editado, já tá gravado tem uns 2 anos. Então, tipo, porque eu sou um idiota. Eu me propus um desafio, não só de editar, mas também compor a trilha sonora. Sim. Então, tipo, eu já tinha composto a trilha sonora. Eu comecei a editar, olha só que idiota. Eu percebi que quando você faz a trilha sonora, tem umas partes que você precisa de opções. A mesma trilha precisa de opções. Então eu tenho que recompor alguns trechos. Cara, trabalheira pra fazer sozinho. Puta merda, mano. Então, tipo, é uma aventura, tipo, pra se divertir. Porra, muita gente participando, muita gente pra se divertir mesmo. É uma aventura, assim, pra você brincar. Muitos ouvintes nossos colocaram voz, Bergs colocou voz. Inclusive, já tô convidando a Júlia pra colocar uma voz. Vou separar uma vozinha pra ela colocar também. Vamos. É pra brincar, pra se divertir. É um projeto entre amigos ali. Entre amigos. Isso. A trilha sonora é feita como um filme de ação, mas sempre privilegiando a diversão, assim. E o Player Select normal, que a gente fala de videogames, fala de joguinhos que a gente tá jogando. A gente tem uma coisa que a gente tem feito agora e que graças ao nosso eterno estagiário Vitor, ele conseguiu fazer uma mágica lá que agora a gente faz live agora em todas as redes sociais agora. Não sei como ele fez isso. O jovem O jovem, é né, foda, cara? O jovem agora é impressionante, né? Aperta um botão. Cara, a gente falava em tudo, em TikTok, em Instagram agora. Então, gente, sigam as nossas redes sociais, é o Player Select BR, em todas as redes agora. A gente faz live em tudo que é ter canto agora, tem uns cortes. A gente tem corte agora, é interessante. Olha. Então tem lá uns memes que faz agora, essa linguagem jovem agora, essa linguagem, então, tá tudo lá. Obrigado, Bergs, mais uma vez. Foi foda, Bergs. Valeu, querido. É isso, cara. Galera, gostaram do episódio? Já sabe, manda e-mail, manda DM do Instagram que eu sempre leio, não deixo ninguém no vácuo lá, pode demorar. Um parênteses, minha filha briga comigo. Canal no YouTube, Joga Comigo Pai. Vai estar na descrição. No YouTube e na Twitch TV, Joga Comigo Pai. É que minha filha fica vigiando quando aumenta lá os inscritos, ela fica me vigiando. Pô, sensacional. Gente, sério, ela fica muito feliz. Quando aumenta um inscrito, ela fica muito feliz. Quem puder ir lá, só se inscrever lá, ela fica muito feliz demais, gente. Vou fazer isso então, cara. Já sabe, gostou, manda um feedback lá na DM do Instagram, procura lá no Twitter, lá, fique à vontade, tá bom? Galera, mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo episódio de Reflexões ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau! Valeu!